Olá, boa noite. Meus irmãos, só 2000 anos de Páscoa, né, cristã, então é um assunto que fica parecendo que a gente está sempre repetindo, que não há mais nada para ser falado. Eu quero trazer uma abordagem a respeito de um problema que a gente enfrenta ao falar de Páscoa, e posteriormente a gente poder ancorar isso no que a própria Escritura fala a respeito, para que haja alguma coerência, para que a gente faça não uma reflexão apenas genérica, mas nós possamos ser fiéis para com aquilo que é a proposta de Deus para nós, né? Nós enfrentamos no geral, na nossa existência, uma problemática dos símbolos, da construção simbólica do nosso imaginário. Porque é o seguinte, todas as coisas precisam de símbolos para ter uma determinada representação. As nossas palavras são símbolos, os desenhos são símbolos, ou seja, tudo você precisa de um símbolo para conseguir referir-se a ele. Você interage com as coisas diretamente. No entanto, para você explicar isso para alguém, você vai ter que usar uma expressão, uma palavra, um testemunho. E isso precisa de uma linguagem onde há um símbolo que representa uma coisa para mim e a mesma coisa para o outro. Se não houver uma representação simbólica coerente, é impossível a comunicação. Imagina que você viesse me contar uma história, dizendo assim, eu estava vindo para o culto hoje, e eu não sei como é que foi do lado de onde vocês moram, mas lá do lado onde eu moro, caiu árvores assim, para tudo quanto é lado, né? Fechou rua, foi uma coisa de doido. Na minha casa choveu granizo. Mas imagina que eu estivesse contando isso para você, e eu falasse assim, choveu granizo na minha casa, e ao vir para o culto nós tivemos que mudar o trajeto diversas vezes por causa de árvores caídas no meio da rua. E você não soubesse o que significa granizo, o que significa árvore e o que significa rua. Essas palavras trazidas, se elas não tivessem o mesmo significado que tem para mim, que presenciei os fatos, para você que está ouvindo a história, não faria nenhum sentido. Isso é sério porque o que a gente enfrenta ao longo da história da humanidade é sempre um desafio de não perder a referência simbólica com relação à sua representação da própria realidade. Ou seja, quando nós usamos palavras para nos referir a qualquer coisa, é extremamente importante que a gente não aprenda apenas a decorar palavras ou a repetir palavras que a gente nem sabe o que significa, que hoje em dia está na moda, né? Hoje em dia está na moda, você vai lá e xinga o cara de uma coisa que você nem sabe o que significa, né? E aí, se o cara te perguntar, aí você apela, né? Mas nós precisamos de um esforço para que todas as palavras que nós utilizamos tenham uma forte ancoragem com elementos da experiência comum, da nossa realidade. Então, quando eu falar árvore, você tem que imaginar uma árvore, você tem que ter visto uma árvore alguma vez na sua vida. E, discretamente, a nossa linguagem vai sendo diluída por uma série de expressões que não fazem sentido com nenhum tipo de experiência da realidade, mas a gente tolera. Eu não estou dizendo que você não possa, de maneira alguma, utilizar uma expressão fora da sua referência mais direta para, por exemplo, produzir uma obra de ficção, para poder contar uma história fantástica. Uma vez eu viajei de carro até Rondônia, e eu contei uma história absurda quando eu cheguei lá, porque alguém perguntou para mim por que eu demorei tanto num trecho tal, e eu contei que furou um pneu, eu tive que desmontar a roda, e na hora que toda a história já é absurda, né? Quando fura um pneu, alguém desmonta a roda. Você troca o pneu, você troca, põe o outro e vai embora, né? Mas olha a história que eu contei, que eu desmontei a roda, eu tirei o pneu, e na hora que eu fui montar, um gato entrou dentro do pneu. E à medida em que eu ia acelerando, eu ouvi um barulho assim, ó, miau, 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 e eu acelerava mais e miau, 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 miau. E a hora que essa história já estava lá longe, alguém virou e falou assim, e aí, o que você fez? Eu parei, tirei e o gato estava lá dentro. E a pessoa perguntou assim, o gato estava vivo? Toda a história era fantasiosa, mas todo mundo sabe o que é gato, sabe o que é pneu.
Só que eu percebi que haviam pessoas ali, e todos adultos, viu, que não conseguiam, ouvindo as diferentes expressões, perceber que essa história é inverossímil, é impossível. Se você botar um animal dentro de um pneu e só encher o pneu, ele já vai morrer ali dentro, tá? E outra que não dá para você trocar um pneu sem ferramenta, arrancar uma roda. Gente, precisa de maquinário para fazer isso. Até os borracheiros hoje estão usando maquinário. Ninguém tira isso mais no braço. Então toda essa história é inverossímil e você vai vendo como que dá para você aprender as palavras, aprender todos os símbolos que representam as coisas, mas você não conseguir fazer associação entre o seu real significado e a própria estrutura da realidade. Isso é tão grave, mas tão grave, que tem um monte de coisas da experiência cristã que começou a ficar desconectada. Quando, por exemplo, a gente fala sobre pecado. A gente fala, o pecado é um problema, e no geral há concordância sobre isso. Mas se você tiver que procurar qual é a conexão entre a palavra pecado e o seu significado na realidade, naquele lugar que existe onde eu e você estamos, o que acontece? A gente começa a ver que alguns vão torcendo o nariz e falam assim, não, mas eu não concordo que isso seja pecado. Fala, então, mas independente da sua concordância ou da minha concordância, a palavra pecado refere-se a alguma coisa objetiva, assim como todas as palavras referem-se a alguma coisa de maneira objetiva. Quando nós falamos então da Páscoa, nós também enfrentamos essa grande dificuldade. Nós falamos, por exemplo, do coelho pascual, ao invés de falar do cordeiro pascual, né? Isso é totalmente inverossímil, isso não tem nenhuma conexão com absolutamente nada, não tem como pôr coelho no meio dessa história. Mas a cultura simplesmente foi colocando. E o pior é que as nossas crianças parece que vão crescendo tão tolas, mas tão tolas, né? Que elas não, acho que elas nunca viram um coelho, talvez seja isso, né? Hoje em dia você vê coelho no YouTube, vê coelho na televisão e vê coelho em desenho. Mas o cara nunca olhou o tamanho do fiofó do coelho e o tamanho do ovo de Páscoa que ele ganha, para ele tentar entender que tem alguma coisa nessa história que não fecha. E mais, se ele vê saindo o cocôzinho do coelho de verdade lá, ele pode achar que é Nescau cereal, né? E tentar experimentar, o que não é. E aí ele vai perceber que toda essa história é inverossímil. Eu não estou até problematizando esta questão, eu só estou dizendo que do mesmo jeito que a gente aceita a história absurda sem fazer questionamentos básicos, e isso só é permitido quando você é criança, nós do mesmo jeito vamos repetindo um monte de expressões que são da fé cristã, da tradição cristã, e nós também não fazemos a crítica e não fazemos as associações. Nós não sabemos o real significado disso. Ou seja, as coisas se tornaram apenas palavras e não mais um forte referente a algo que existe na realidade. Por isso que o mundo celebra a Páscoa cristã, mas sem saber do que ela trata, sem saber qual é a ideia disso. Sem saber que é a história de um homem que ressuscitou. Acreditam que há apenas uma moral nessa história, há um princípio, como se fosse um mito a ser contado e não uma verdade histórica. Mas, não apenas a Escritura, como a história, traz para nós um referencial objetivo, e nesse referencial é que nós devemos meditar, e nesse referencial que nós devemos reavaliar a nossa percepção, reavaliar o nosso entendimento dos conceitos, para ver se as palavras que nós usamos estão fortemente ancoradas na realidade onde Cristo se manifestou. Então, a primeira das expressões que eu listei aqui para vocês é quando a gente fala que Jesus é o Cordeiro Pascal. Gente, a ideia de Páscoa, ela não é uma ideia original do cristianismo, porque a palavra Páscoa lá, que é o Pesach lá dos judeus, significa passagem. É o povo que foi liberto lá da escravidão no Egito, e na última noite de escravidão haveria uma passagem ali num espírito, num anjo de morte, que traria morte para com todos aqueles que não tivessem com a sua casa
com sangue de um cordeiro perfeito, que foi morto na véspera e passado nas portas. Tem toda essa história da Páscoa judaica. E os judeus celebram essa Páscoa até o dia de hoje, porque isso foi colocado para eles como instrução perpétua. No entanto, a Páscoa cristã, ela é carregada de significados que inclusive estavam sinalizados na Páscoa judaica. Mas nós precisamos entender qual é o seu significado agora na própria experiência da vida de Jesus. E não apenas ficar repetindo como se as duas coisas fossem exatamente a mesma, embora uma se refere à outra. Então, quando a gente diz que Jesus é o Cordeiro Pascal, é porque nós estamos dizendo que, da mesma maneira que lá na Páscoa judaica havia a ideia, havia a instrução de Deus, de que as famílias deveriam se reunir e que eles deveriam comer de um cordeiro perfeito, sem mancha, sem absolutamente nada que o fizesse ter algum tipo de coisa que contaminasse. Esse cordeiro deveria ser morto, ele deveria ser assado inteiro, ele deveria ser levado ao fogo, ele deveria ser temperado com ervas amargas, e então eles iriam comer também um pão lá sem fermento, e era para eles celebrarem isso dentro dessa casa que tem o sangue desse cordeiro na porta, para que a morte não passasse ali e matasse os primogênitos. E também era para que todo mundo estivesse vestido, com sandália no pé, o cajado na mão, porque a partir do dia seguinte a vida deles mudaria. No dia seguinte eles sairiam daquela escravidão e adentrariam agora na caminhada que Deus propôs. Quando nós dizemos que Jesus é o Cordeiro Pascal, é basicamente esta ideia que nós estamos trazendo aqui. E quem disse isso não foi apenas a tradição cristã, mas isso é algo que está na própria Escritura. Quando você olha o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, isso está explicitamente na fala de João Batista. João Batista está lá fazendo seu ministério, anunciando que o Messias havia de vir, anunciando que o reino de Deus estava próximo, e de repente ele vê Jesus passando. Quando ele vê Jesus passando, ele diz, João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que legal isso daqui. Então, da mesma maneira que os judeus lá naquela Páscoa judaica foram libertos da morte que passava na porta, por conta do sangue daquele cordeiro, que por mais perfeito que fosse, era apenas um animal, agora o próprio João Batista está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus e que vem para tirar o pecado do mundo, vem para resolver o problema do pecado. Então, será que nós entendemos a seriedade disso? Quando falamos, isso virou bordão já, né? Até quem não é crente, quem é só o simpatizante, já usa a expressão, né? Qualquer coisa que você fala, sangue de Jesus tem poder, mas a pessoa não sabe nem do que ela está falando. O que é sangue de Jesus tem poder? E tem gente que fica lá pelo lado místico da coisa, tentando achar alguma coisa arqueológica que tem alguma gotinha do sangue de Jesus, para ver se consegue fazer alguma coisa poderosa com isso, né? E quantos empreendimentos humanos tomaram esse rumo. Mas não é isso que significa, não é essa a ideia, é o quanto o sangue derramado de Cristo, assumindo a postura daquele que tem o seu sangue derramado, para que nós não tenhamos que experimentar da morte. Isso faz dele o Cordeiro Pascal. E da mesma maneira que eu falei para vocês do fermento e das ervas amargas que haviam lá, a gente vê também em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo explicando o como que estas referências simbólicas também apontam para Cristo, também apontam para aquilo que é o que ele fez, o que ele é, e o como nós então somos atingidos por isso, como isso se materializa na realidade. 1 Coríntios 5,7 diz, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, fala sobre isso. Quando você vê essa obsessão dessa figura judaica do fermento, fica parecendo que fermento é uma coisa ruim, né, gente? Deixa eu falar para vocês, isso é apenas algo simbólico, tá? O judeu não era proibido de comer fermento em todas as situações. O judeu era proibido de comer fermento por conta de uma simbologia associada, especificamente nos ritos que envolviam ali o tabernáculo e posteriormente o templo, a Páscoa e, consequentemente, isso chegou também na Páscoa cristã. E qual era a ideia do fermento? A ideia do fermento é extremamente simples, né? Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Quanto fermento você precisa pôr para fermentar 1 quilo de farinha, né? Às vezes você bota um tiquinho de nada, aquilo ali é mais do que suficiente. Sabe o que depende para que o fermento consiga ser eficiente? Tempo. Se você botar bem menos do que seria o recomendado, mas você deixar aquilo ali, com o tempo você vai ver o quanto que o fermento funciona. E você sabe como é que fabrica fermento natural? Que isso é uma das coisas mais incríveis e é uma tradição quase que perdida entre nós, né? Durante a pandemia, eu invoquei com várias coisas. Eu comecei a fazer queijo, depois eu comecei a fazer pão, porque todo pão que eu fazia não prestava. Aí eu desisti do YouTube e falei, vou testar por mim mesmo, né? E aí eu descobri que sem seguir nenhuma receita, só com algumas coisas que a gente aprende na prática, eu consigo fazer massa de qualquer coisa. Eu faço de pizza, de pão, do que mais. E a minha sobrinha, outro dia, pediu para eu ensinar ela fica brava, porque ela fala que as minhas medidas não fazem sentido. Por exemplo, ela fala assim, quanto que você põe? Eu falo, 1 punhado. Aí, mas quanto que é 1 punhado? É o que cabe no punho, assim, você cata e fala assim, mas minha mão é diferente da sua. Eu falei, eu sinto muito. É tudo no zoiômetro, sabe? E eu sei que funciona. Sabe como é que fazia fermento? Você pega um copo de requeijão, coloca farinha lá dentro e enche de água. Só isso. Aí você bota um pano e coloca num lugar, dentro de um armário, e deixa lá. Aí aquilo ali vai apodrecer. Quando ele apodrecer, as bactérias da sua casa ajudam, viu? Você tira metade dele, joga fora, e aí você coloca mais um pouquinho de farinha e mais um pouquinho de água. E aí ele vai apodrecer. E aí você vai repetindo esse processo. Toda semana você tira um pouco e vai colocando. Aquilo ali fermenta naturalmente, porque a farinha apodrece com as próprias bactérias e aquele negócio ali vira um fermento natural que, quanto mais tempo esse ciclo for repetido, mais forte ele fica. Para vocês terem uma ideia, como é que você usa ele? Você faz a massa, cata metade desse copo, joga na sua massa, aquele podre aqui, mistura, está fermentado. E aí você realimenta ele lá com um pouco mais de farinha e de água. Esse negócio pode durar 50, 100, 200 anos. Sabia disso, esse fermento? E quanto mais ele for alimentado, mais forte ele fica. Antigamente, hoje não existe isso mais, né? Acontecia de que vinha sua avó, sua bisavó no seu casamento e ela te dava uma muda de fermento. E que geralmente essa muda de fermento não foi nem ela que fez, foi a mãe dela ou a avó dela. E é exatamente isso que era feito. Só que o único jeito do seu neto poder ter uma muda de fermento de presente é se você começar a fazer ele agora, tá? E quanto mais ele vai sendo alimentado ali, mais forte esse fermento vai ficando. Se você, nas primeiras 2 ou 3 vezes que você usar, colocar para fazer um pão, você vai ver o tempo que demora para aquilo lá fermentar. Porque as bactérias ainda estão fracas ali. Mas, com o tempo, elas ficam fortes. E um detalhe, todas as bactérias que estavam no ar, no armário da sua casa, ajudam no processo. É por isso que você repete a receita do pão da sua avó na sua casa e não fica igual. Você tem que usar o fermento dela, feito do mesmo jeito, senão não fica igual. Olha que coisa curiosa, né? Então o fermento, ele tem esse poder, e a figura utilizada aqui nesse texto, é de que o velho fermento seria a nossa velha natureza. Seria o pecado, seriam as coisas que, por mais
que elas não chamem a atenção, por mais que elas pareçam coisas pequenas diante de tudo aquilo que nós somos, se você deixar esse negócio ali, isso aí contamina tudo o que nós somos. É muito forte essa expressão, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Outra questão, outra simbologia que nós precisamos entender, que é um valor importantíssimo da Páscoa e que a gente não pode de maneira alguma diluir, é a ideia da substituição, ou seja, aquilo que nós chamamos da expiação, que é feita por Cristo, quando Ele, ao se apresentar como Cordeiro, está sendo o sacrifício que ocupa o nosso lugar. Fala assim, mas como que um sacrifício ocupa o lugar de alguém? Deus, de uma maneira pedagógica, ao longo da história da humanidade, deixou absolutamente claro, e isso é algo que você poderia verificar na realidade, que sabe o que significa morrer? Morrer significa ter o seu sangue, no final das contas, derramado. Ou seja, o fim de todas as pessoas é quando o seu sangue não mais circula, mas ele agora vai terminar derramado na terra. Ainda que ele esteja no seu corpo, mas vai tudo para a terra. Esse é o fim de todos os seres vivos. Agora, o sacrifício foi algo muito mais pedagógico, onde havia então o esforço de procurar, segundo uma orientação que o próprio Deus havia dado, determinados animais que eram apresentados, preparados e deveriam ser animais sem defeito e tudo mais, para que eles fossem simbolicamente o sacrifício oferecido para perdão de pecados. No entanto, Deus é tão legal, mas tão legal, que naquela lista de sacrifícios que deveriam ser oferecidos, não é uma tabela inflexível, sabe, assim, para determinados pecados tinha determinados sacrifícios, mas também lá tem exceções do tipo assim, se a família for muito pobre, então ele pode ir lá e oferecer um sacrifício de uma pombinha, que é um negócio muito mais fácil do cara obter. E mais, independente de todos os sacrifícios, a figura do sacerdote principal lá dos judeus, uma vez ao ano, ia lá e oferecia um cordeiro perfeito, preparado, basicamente igualzinho esse da Páscoa, que também é uma representação do próprio Cristo, em favor dos pecados de todo o povo. Agora, o que o derramar do sangue de um animal e oferecer esse animal diretamente ali ao fogo tem de fato de poder para perdão de pecados? É óbvio que isso tudo é simbólico, é óbvio que isso tudo prepara o terreno para aquilo que o próprio Cristo haveria de fazer. E a Páscoa significa exatamente a consumação disso. A consumação porque Cristo, ao se fazer como esse cordeiro, ele materializou tudo aquilo que havia simbolicamente, agora em uma realidade da qual todos nós podemos e devemos usufruir. Então, lá em Isaías, capítulo 53, versos 5 a 7, nós vemos uma profecia do profeta Isaías, falando sobre o que haveria de ser da vivência, da experiência do Cristo, e mais uma vez carregada dessa simbologia, que nós temos que entender que aponta para algo real, para algo que foi visto e presenciado há 2000 anos atrás. Diz assim, Isaías 53, 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isso aqui não quer dizer que Jesus não deu nenhum grito, nem nada do tipo, não, viu, gente? Isso aqui significa que Cristo, podendo fazer a pergunta que qualquer um de nós faz quando está sofrendo uma injustiça, fala assim, por que eu tenho que sofrer isso, se eu mesmo não cometi erro algum? E isso Cristo não falou, muito pelo contrário, né? Cristo, no seu momento de angústia, às vésperas da crucificação, diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabe exatamente o quanto vai custar o dia seguinte ali, a crucificação,
mas ele completa e diz: mas seja feita a sua vontade e não a minha vontade. E a vontade do Pai foi que Cristo bebesse até a última gota, né? Ou seja, ele ocupou o lugar desse cordeiro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E é incrível o como que esse texto é explícito, né? Quando fala que assim, né? Quer ver? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Gente, em que contexto, fora daquilo que é o que Cristo fez, essa frase faz sentido? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando o castigo é sobre você, isso te traz paz? Ninguém fica em paz quando é castigado. Muito pelo contrário. Mas o profeta Isaías já tinha visto isso, como Deus, como o Espírito Santo, aprove naquele momento, né, enxergar que o castigo que traria a paz não seria ministrado sobre nós, senão não haveria paz. Afinal, o que nós todos merecemos? Nós merecemos a morte, mas o castigo foi dado sobre ele, né? E por isso nós podemos usufruir dessa paz. Ou seja, a Páscoa significa essa substituição, onde Cristo ocupa o nosso lugar na cruz. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Pedro também fala sobre esse sacrifício, essa substituição, apontando para a natureza do que isso significa. Diz assim, 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o próprio apóstolo Pedro também usa a figura do cordeiro e do sangue e daquele então que veio para nos libertar de todas as coisas. E o mais interessante aqui, né, é que ele fala assim, vocês estão sendo resgatados da sua maneira vã de viver, que por tradição recebestes. Ou seja, ele está falando para um povo que pode ter recebido muitas coisas como tradição, mas ser alguém que está ancorado em uma determinada tradição não significa necessariamente que você está ancorado na verdade. Tradição é aquilo que você repete simplesmente por um hábito ou porque alguém te ensinou dessa forma. Mas nós somos chamados para viver algo muito mais profundo do que isso. Não é para você pegar carona na espiritualidade e na fé de outras pessoas, mas é para que você tenha um contato com a própria palavra e com o próprio Deus, e você o conheça verdadeiramente. Ou seja, a tradição só é uma boa tradição quando você a conserva porque houve a experiência na sua própria vida. E tudo isso, meus irmãos, que acontece, todo esse sacrifício de Cristo, tudo isso que nós temos como simbologia, nós temos que entender também que isso não é obra do acaso. Isso não é uma narrativa que foi construída em cima de alguns fatos históricos, onde nós podemos então depois tentar contar a história de um jeito positivo para justificar determinados interesses. Não. Os próprios discípulos já haviam entendido isso e o próprio Cristo havia entendido isso. Quando você pega o Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 17, Jesus já havia falado com todas as letras acerca daquilo que era a sua missão. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então Jesus já está se colocando na história dizendo o seguinte, deixa eu falar para vocês, eu não sou vítima aqui, tá? Eu não sou vítima, porque aqueles que vão tomar a minha vida, aqueles que vão me matar, eles só podem fazer isso porque eu decidi estar aqui, eu decidi ocupar esse lugar. E é aquela fala de Jesus depois diante de Pilatos, de Herodes, e aquela crise toda, que os caras estão tentando ver se acha a culpa, mas ao mesmo tempo tentando livrar eles. E Jesus nessa história toda fala assim, vocês não estão entendendo que vocês só têm autoridade sobre mim, porque do alto foi concedida essa autoridade.
Vocês acham que mandam alguma coisa, mas eu só estou nessa circunstância porque eu decidi estar aqui. Ou seja, Deus não é alguém que sofre as contingências da história, mas é alguém que tem o total controle sobre tudo isso. E o apóstolo Pedro, no seu discurso ali no Pentecostes, também fala sobre isso. Lá em Atos capítulo 2, verso 22 em diante. Ele diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Olha que legal, Pedro, que parece que é o cara mais chúcaro de todos os discípulos ali, no primeiro discurso dele, ele entendeu tudo. Ele fala: agora eu estou entendendo tudo o que Jesus havia dito com todas as palavras, né? Então, meus irmãos, o que a Páscoa significa para nós? Significa que nós temos que compreender o valor dessa vitória da ressurreição. E o quanto que isso precisa ser materializado na nossa vida todos os dias. O quanto que nós precisamos viver como aqueles que compreendem o valor do sacrifício de Cristo, e o quanto agora que nós devemos, conscientes disso, e entender que isso não são apenas palavras, mas se referem a elementos da própria realidade. A vitória de Cristo é real. A ressurreição é real. Quer ver uma pergunta que muita gente buga, porque parece que nunca fez na sua vida? Você está ligado que quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou com o mesmo corpo? É por isso que o corpo dele não foi encontrado no sepulcro. O corpo com o qual Cristo levantou do sepulcro é o mesmo corpo. É óbvio que o Cristo ressurreto, ele agora não é da mesma natureza que nós, né? Ele tem o seu corpo glorificado, seja lá o que isso signifique. Aí a gente tem que especular mesmo. Que quando os discípulos estão todos trancados dentro de um lugar, ele aparece do nada. O corpo de Jesus, que atravessa paredes, ao mesmo tempo vira para o apóstolo Tomé e fala assim: Tomé, bota o dedo aqui na minha mão. Porque Tomé falou assim: eu só acredito que ele ressuscitou se eu colocar o dedo na mão furada dele e do lado dele. Aí Jesus, na sacanagem total, aparece lá e fala: bota o dedo aqui, bonitão. E aí ele colocou o dedo, e ele vira o cara mais crente de todos, né? Como é que você não vai ser crente depois que você viu a verdade? Tenta argumentar com um sujeito igual Tomé que a ressurreição não existe. Tenta argumentar com ele que isso é cientificamente impossível. Ele iria rir na sua cara. Ele falaria assim: não, você não está entendendo. Eu vi o Cristo, eu botei o dedo na mão furada dele. E este corpo que ele colocou é o mesmo corpo que Cristo tinha e que ressuscitou do sepulcro. Vamos piorar esse negócio. O mesmo corpo é o corpo de Cristo até hoje. Falar, mas aquela mesma carne, meus irmãos, já atravessava paredes, tá? Então é óbvio que nós não estamos falando de carne ou sangue circulando nas veias, porque afinal qual é a dimensão agora desse que toma a vida, não mais agora como um cordeiro, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Mas isso ocorreu na realidade. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque essa simbologia não pode se tornar para nós uma fábula ou uma ideia abstrata, mas isso tem que ser um testemunho de algo que ocorreu de fato. Mas será que essa história é verídica? Uma coisa que corrobora absurdamente para que essa história seja um fato histórico, pela ciência histórica, é de que muita gente mesmo, deu a sua vida por essa história. E gente que não ganhou absolutamente nada. É normal que quando haja pessoas que contem uma boa mentira, sabe? Essas pessoas tenham algum interesse nessa história. Mas nessa daqui isso não faz sentido nenhum.
Você imagina lá os 12 e de repente os caras, não, vamos contar uma mentira boa, vamos falar que Cristo ressuscitou, e aí a gente vai ser perseguido, uns vão ser crucificados, outros vão ser decapitados, outros vão ser cortados ao meio, outros vão ser queimados na fogueira, só coisa boa. E aí mesmo passando por isso tudo, eles não negarem aquilo que eles estão dizendo que viram. E aí vem a próxima geração e os caras vêm e falam assim, não, vocês não estão entendendo. Isso é uma mentira que nós vamos manter também. Isso não faz o menor sentido, gente. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Uma mentira não se sustenta. E, no entanto, o testemunho da igreja, do Cristo ressurreto, ao longo das gerações, ele é uma verdade. E nós precisamos nos lembrar que todos os símbolos que nós utilizamos, todos os elementos que nós vivemos na nossa experiência de culto e na nossa experiência de comunhão, têm que estar ancorados no que isso representa na realidade. E, inclusive, a ceia do Senhor. Ou seja, nós saímos daquela velha Páscoa, onde agora nós entramos na Páscoa do Senhor. Onde nós tomamos do pão e do cálice, entendendo que é o sangue que foi derramado por nós e o corpo do próprio Cristo que foi oferecido para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê de sua graça e que a gente possa estar sensível a tudo que Cristo fez. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento, a ceia simbólica, como foi falado, né? Por ser Páscoa, é extremamente oportuno que a gente o faça. Semana que vem, mantendo a nossa agenda normal, nós teremos ceia novamente, vamos ter aquela ceia com lanche, tá? Mas agora, nesse momento, nós vamos apenas celebrar a ceia simbólica, se puder distribuir os elementos, para a gente poder orar, e que a gente o faça com toda a consciência, né? O que significa então, na verdade, esta ceia? Fala, olha, mas isso aí é só suco, isso aí é só pão, aí nós vamos entrar num problema teológico, certo? Mas deixa eu te falar uma coisa, o que realmente importa é você entender que, quando Cristo celebrou essa ceia com os seus discípulos, ele disse que este pão representava a sua própria carne. Ele falou sobre a seriedade daquele momento, ele falou sobre o que ele estava a fazer por dar a sua vida em favor de toda a igreja e de todo aquele que carece de salvação. Quando ele reparte o cálice, ele também está dizendo a mesma coisa. E é dentro desta consciência que nós celebramos a ceia do Senhor, que nós agradecemos por aquilo que Cristo é, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e então nós não tomamos desses elementos de maneira leviana, mas nós agradecemos a Cristo pelo privilégio, agradecemos a Cristo por tudo que Ele fez na realidade, e quando a gente sai daqui e volta para a nossa vida ordinária, nós não podemos de maneira alguma nos esquecer do poder do corpo de Cristo e do sangue de Cristo que está continuamente em nós, se nós verdadeiramente cremos e compreendemos o que isso significa. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de fazer parte da mesa do Senhor, de fazermos parte desta ceia especial de Páscoa, onde o corpo do Teu Filho Jesus foi partido e dado em nosso favor. E de maneira semelhante, o sangue dele foi derramado por todos nós, para a remissão dos pecados, para que nós não tivéssemos que experimentar dessa segunda morte, dessa morte eterna que é a condenação longe dos seus afetos, Senhor Deus, debaixo de todo o jugo que o nosso próprio pecado proporciona. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu, manifestou na realidade grande salvação por intermédio do seu Filho. E nós, conscientes do significado disso tudo, agradecemos por podermos fazer parte dessa celebração, agradecemos pelo Teu Filho, que é o Cordeiro Santo de Deus, que é aquele que tirou o pecado do mundo, e nós queremos, todos os dias da nossa vida, caminharmos conscientemente do que isso significa. Que o sangue do Teu Filho esteja continuamente sobre nós, que o corpo do Seu Filho seja um com o nosso corpo também.
para que sejamos um com o Senhor e uns com os outros, como o teu Filho Jesus orou e disse que era a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, obrigado pelo seu sacrifício em nosso favor, Senhor Jesus. Amém.